Os componentes dos potenciais evocados visuais que captamos na prática são gerados a nível cortical, mas para sua interpretação é importante conhecer a via visual. As ondas luminosas são recebidas, são captadas em cones e bastonetes, cones concentrados na fóvea da mácula e bastonetes no resto da retina. A fóvea representa apenas 3 graus do ângulo de visão, mais 1/3 de todo o córtex visual. Após a estimulação de cones e bastonetes, o estímulo faz contato com as células bipolares e depois com células ganglionares, cujos axônios representam formam os nervos ópticos. Cada nervo óptico tem 1 milhão de axônios. Os campos temporais sofrem decussação do quiasma óptico, os campos nasais não decussam. Do trato óptico, uma parte ruma em direção aos colículos superiores, onde estão envolvidos em reflexos que envolvem visão e movimentos de cabeça, pescoço e olhos, e se projetam pelo trato tectoespinal. A outra parte faz sinapse no corpo geniculado lateral e se projeta pela radiação óptica em direção ao córtex visual. Uma parte da radiação óptica tem um trajeto que forma uma alça no corno temporal dos ventrículos laterais. Essa alça é chamada de alça de Mears e representa os campos superiores contralaterais. Os potenciais evocados visuais podem ter sua latência e amplitude alteradas por uma série de fatores que é importante controlar. A luminosidade do ambiente deve estar baixa, a luminosidade da tela de exibição alta, com bom grau de contraste, o diâmetro da pupila do paciente deve ser observado, o monitor deve cobrir de 6 a 12 graus de campo, pelo menos, e a acuidade do visual do paciente deve ser verificada. Um tamanho de quadrado menor estimula preferencialmente a fóvea, que tem uma latência mais baixa, amplitude maior. Mas se o paciente não tiver acuidade suficiente para distinguir o preto do branco no padrão, a latência vai, pelo contrário, ficar aumentada e a amplitude diminuída. Por padrão, se faz estimulação com um ângulo de quadrado de 30 graus. Se a latência estiver alterada, se procura com 15 graus ou com 60 graus. A rigor, você poderia ter um fotômetro para medir precisamente esses parâmetros de luminância e contraste, mas em geral um controle subjetivo acaba sendo adequado. A taxa de estimulação influencia também na latência e na amplitude. Evitar estimulação acima de 4 Hz e evitar múltiplo de 60 Hz para minimizar as interferências. As montagens para captação de potenciais visuais, ao invés de usar o sistema 10-20, usam o sistema de Queen Square, que é mais simples. Nesse sistema, a 5 centímetros acima do ínion se posiciona o eletrodo occipital médio e a referência é um frontal médio, que fica 12 centímetros acima do násium. Como a estimulação monocular acaba tendo acaba sendo projetada no córtex occipital dos dois lados, o eletrodo na linha média acaba captando com maior amplitude. Se houver patologia pode acontecer de apresentar-se uma assimetria e a maior amplitude, ao invés de estar na linha média, estar de um lado só, de um dos lados. Se a amplitude é baixa com essa derivação occipital médio e frontal médio, pode-se colocar eletrodos adicionais no OZ, que geralmente é um pouco abaixo, já que a distância násium-ínion média da cabeça é em torno de 35 a 37 centímetros, um adicional também no ínion e até no parietal médio, em busca de qual ponto se obtém a maior amplitude da resposta. Esses eletrodos que ficam mais de 5 centímetros lateral ao occipital médio e lateral ao occipital esquerdo são úteis quando se faz estimulação de hemicampo. E as ondas dos potenciais evocados visuais são geradas no córtex. O principal componente é o P100 e a gente observa também o N75 e o N145. O N75 é gerado no córtex visual primário, o P100 no córtex secundário dorsal e o N145 secundário ventral.
Existe um componente pré-frontal, o N105, e é por isso que se faz a derivação occipital médio e frontal médio, porque você aproveita comparando essa positividade com essa negatividade para otimizar a amplitude. Você pode também comparar a amplitude no occipital médio com auricular para ter uma noção mais real da amplitude isolada do P100. Os parâmetros de captação são com filtro de 1 a 100 Hz, época de análise em torno de 250 milissegundos. Excepcionalmente é necessário aumentar quando há muito aumento de latência. E com cerca de 100 promediações, geralmente se obtém uma onda com boa amplitude e reprodutibilidade. Os valores de referência, esses são do laboratório da Duke, do professor Atif Hussein, levam em conta o diâmetro da cabeça. Aqui a distância tragos, pré-auricular, pré-auricular. Então, para cada uma das distâncias, há um valor máximo da latência do P100, que é o principal parâmetro. Além da latência do P100, se avalia também se a estimulação monocular à esquerda e à direita gera uma latência com uma simetria acima de 8 milissegundos, que seria considerado anormal. E a simetria de amplitude, um parâmetro já menos sólido que a simetria de latência, é considerada quando a estimulação de olho direito e esquerdo resulta em uma amplitude maior que o dobro de um dos lados. E a simetria de topografia. Se a amplitude do P100 na derivação occipital esquerda e occipital direita tem um gradiente maior que 2,5, se considera a normalidade também.